Oi pessoal, meu nome é Carolina, sou médica com atuação em medicina do esporte e hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que eu acho que todo mundo se interessa um pouco, que é a hipertrofia muscular. Para começar, eu queria relembrar e salientar que a hipertrofia é um processo crônico, ou seja, ele demanda tempo, ele não acontece do dia para a noite e ele envolve e depende de algumas variáveis um pouco importantes. Entre elas, primeiramente, um treino direcionado. Você precisa ter um treino de força, um treino resistido, um treino com carga, porque só assim você vai gerar estímulos específicos no seu músculo para o desenvolvimento de hipertrofia. Como? A gente tem a ativação da via AKT, que vai sinalizar a proteína mTOR e vai estimular a síntese proteica. Além disso, a gente tem que ter uma nutrição balanceada. Lembrar que hipertrofia não acontece só no momento do treino. Ao longo do dia a gente tem que garantir que você tem uma nutrição balanceada para você ter reserva energética tanto para o seu trabalho do treinamento, quanto você ter energia suficiente no seu pós-treino, que vai ser a sua recuperação muscular. Então os nutrientes eles têm que estar distribuídos de maneira uniforme e suficientes para que isso aconteça. Outro ponto importante também é o descanso, que muitas vezes a gente se perde nisso, mas a gente sabe que durante o sono a gente tem um aumento da produção de alguns hormônios anabólicos, entre eles a testosterona, que vai auxiliar na regeneração muscular. Tá, mas Carol, quanto tempo demora para eu realmente começar a ver alguma mudança no meu físico? Existe um estudo que foi comandado pelo Felipe Dallas, que ele é um pesquisador brasileiro, onde ele analisou a composição das fibras musculares durante um período de tempo. E ele observou o seguinte: na primeira semana de treinamento, a gente tem 90% das nossas fibras musculares sofrendo degradação muscular e reorganização dessas fibras e apenas 10% de fato em hipertrofia. Com o passar do tempo, lá pela quarta semana de treinamento, esse número se inverte, ou seja, a gente já tem 90% das fibras em hipertrofia e 10% ainda sofrendo degradação e reorganização das fibras musculares. O pico de hipertrofia vai acontecer na 12ª semana, ou seja, 3 meses de treinamento. Além disso, a gente tem que lembrar de outra coisa importante, que é o próprio metabolismo das proteínas. Existe uma coisa chamada turnover proteico. Todo dia a gente perde na ordem de 1 a 2% de massa muscular, isso independente do que se faça, faz parte da fisiologia. Então o que acontece? Se a gente parar para pensar, entre 50 e 100 dias a gente vai ter 100% da nossa massa muscular regenerada. E se você parar para pensar ainda mais, esse período de 100 dias bate com as 12 semanas que a gente estava falando anteriormente. Por isso, não adianta a gente ficar trocando treino toda hora, ficar treinando treino a cada mês, a cada semana. É lógico que durante 12 semanas o seu corpo vai se adaptar e você vai conseguir ganhar mais potência, mais força. O que dá para fazer é você aumentar o volume de treino dentro da sua mesma planilha. Ou como? Primeiro a gente aumenta o número de repetições, na ordem de 20%. Então se você faz um treino com determinada carga, uma série de 10 repetições, você vai aumentar para 12. Chegou nesse volume de repetições com essa carga e você ainda consegue mais, aí sim você vai e aumenta a sua carga, também na ordem de 20%. Percebe que você vai manter essa planilha sem alterar, você só vai adaptar o que é o volume de treinamento para o seu músculo. Outra coisa que está muito relacionada com a hipertrofia, que sempre anda junto, é a ingestão de proteínas. Mas será que só a ingestão de proteínas é o suficiente? A gente sabe que o aumento do trabalho muscular vai demandar um aporte de proteínas maior para que ocorra a regeneração muscular. A gente tem que trabalhar na ordem de 2,3 a 3,1 gramas de proteína por quilo de peso. Só que só proteína não é suficiente. Por quê? O próprio exercício físico ele já vai aumentar o metabolismo das proteínas e vai aumentar a degradação muscular. Além disso, o exercício físico em si, ele vai ativar o eixo hipófise-adrenal, que vai aumentar os níveis de cortisol, e o cortisol aumentado também aumenta a degradação muscular. Então a gente tem dois fatores que estão andando em conjunto para a degradação muscular, tanto o próprio treino quanto o estresse gerado por ele. Por que o carboidrato é importante? O carboidrato, além de aumentar a fixação da proteína nessa degradação muscular, ou seja, você acaba perdendo menos proteína nesse processo, que já faz parte do treinamento, ele também inativa o eixo hipófise-adrenal. Então ele vai reduzir os níveis de cortisol, que também vai diminuir, no final de tudo, a degradação proteica. Então, se você almeja por um físico mais forte, mais robusto, não só a proteína é importante, carboidrato e proteína têm que andar juntos.